Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos na temporada Neurojogos. Eu sou Liana Pintuto Belo e hoje vou fechar mais uma etapa nas categorias dos jogos que eu estou trazendo, os jogos de a categoria dos jogos de Roger Caillois, né? Então, hoje eu vou falar sobre jogos Alea, que lembra aleatório, né? Então são jogos de azar ou de sorte, também chamados de jogos do acaso. Então, de onde vem essa nossa necessidade, né, de nos submetermos a momentos que nós não controlamos? Então, o homem deseja controlar o tempo, tem um verdadeiro encantamento por tudo que diz respeito a tentar compreender o que existe entre passado, presente e futuro. Desde os primórdios, o ser humano pratica artes e jogos adivinhatórios, de previsão, jogos de azar, de sorte, ou jogos também chamados de jogos do acaso. Essas práticas são encontradas na história da humanidade em eras que antecedem os tempos das pedras rúnicas dos vikings, até os búzios e tarôs presentes na idade atual. Os jogos de azar eram um passatempo preferido entre os nossos ancestrais de diferentes continentes. Muitas vezes decidiam quem vivia ou quem morria através desse tipo de prática. Estavam presentes em rituais religiosos, durante rituais de sacrifício. Hoje preferimos chamar de jogos de sorte, embora para muitos ainda seja visto como jogos de azar, que são ambos, né? É azar para quem perde, sorte para quem ganha. Está presente nos jogos atuais dos cassinos, jogos da internet. Esses jogos, inclusive, abalam a psique de muitas pessoas, construindo um comportamento vicioso, né? Que pode acometer a vida do sujeito de uma forma drástica, destruindo lares, levando à questão das perdas financeiras. Então, é uma necessidade que vai abarcando algumas pessoas que vêm nessa adrenalina do momento de estar com os dados rolando ali e de repente ainda não sabe o que vai acontecer, vem o resultado e sempre a expectativa é que o resultado seja positivo, mas nem sempre é, principalmente se tratando de jogos de cassinos, jogos de roletas, que são muito manipulados pelas casas que os fornecem. Mas esses jogos, eles estão presentes também como jogos inofensivos culturais, como por exemplo o Jokenpô, brincadeira de origem chinesa de mãos, né? Jogos de mãos, que remonta os anos 2006 a.C. da dinastia Han, chamado na China de Shouxilin. Ao migrar para o Japão, incorpora os jogos Ken, que quer dizer jogos de punho. Ken quer dizer punho. Então fica Jankenpon, que é um jogo de sorte onde os participantes jogam símbolos, que são o Gu, que é a pedra, que representa a pedra, que é a mão fechada. Choki, que quer dizer tesoura, então é a mão com os dois dedos, indicador e médios, simulando uma tesoura com os demais fechados. E Pa, que quer dizer papel em japonês, que é a mão espalmada. Então é um jogo que está presente na nossa cultura, né, ocidental, vindo do Oriente. Este jogo que citei para ilustrar nosso tema de hoje, né, neste podcast,
é uma categoria do jogo classificada por Roger Caillois como Alea. Alea, em latim, é dado ao jogo de dados. Designa todos os jogos que são opostos ao agon. Para quem não ouviu o meu 12º podcast dessa temporada Neurojogos, que foi da semana passada, o anterior a este, eu falei sobre os jogos agonísticos, que são os jogos de competição. Então, aqui eu estou trazendo mais outra categoria. Já falei também dos jogos de vertigem, né, que são os links. Então, estou seguindo nesse momento uma caminhada de desenvolver esse estudo sobre essas categorias de Caillois, que também tem citações sobre isso no Homo Ludens de Johann Huizinga ou Huizinga. Então, o Alea baseia-se numa decisão que não depende do jogador e na qual ele não poderia ter a menor das participações e em que, consequentemente, se trata mais de vencer o destino do que um adversário, né? Então, é o acaso que a gente está tentando vencer, de ser um acaso que seja a meu favor ou contra mim, e não contra um adversário. Dessa forma, o destino é o único artífice da vitória. E os exemplos seriam jogos como os da loteria, caro coroa, né, com a moeda, e os de roleta, que buscam eliminar a injustiça do acaso, cuja arbitrariedade é o que constitui o único interesse do jogo. Alea assinala e revela a benevolência do destino. Alea condiz com o pensamento de que o jogo é uma atividade livre e incerta. A dúvida acerca do resultado deve permanecer até o fim, diz Caillois para nós. Na categoria Alea, ocorrem os jogos onde as decisões não dependem do jogador, pois a sorte e o jogador e o azar, aliás, a sorte e o azar se tornam protagonistas e não o jogador. E os elementos sob controle do indivíduo, como o esforço, o trabalho, o treino, a qualificação, são inteiramente negados, sendo descrita como uma insolente e soberana zombaria do mérito. Uma vez que nessa categoria os jogos podem ser vencidos somente pela sorte ou perdidos pelo azar, sendo esse acaso que confere a continuidade do interesse no jogo. Afinal, a função da Alea é colocar todos em pé de igualdade absoluta diante do cego veredito da sorte. Isso você encontra no livro de Caillois, 1990, né? O Homem e os Jogos. Para Caillois, ainda, essa categoria é representada socialmente através dos jogos de azar, como cassinos, roletas, jogos de cartas, jogos de dados, ainda que alguns jogos como o dominó, cartas e gamão combinem aspectos do agon e Alea, o acaso determina a distribuição das peças no jogo. Mas existem possibilidades educacionais latentes nessa categoria que podem e devem ser tematizadas no âmbito escolar. Ou seja, traz um componente importante para a construção da psique humana, que daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas existem possibilidades educacionais também dentro desses jogos que é a cultura popular, né? Jogos da cultura popular, como o jogo Pedra, Papel, Tesoura, que é o Joquem-Pô, a batata quente, a dança das cadeiras, são representantes dessa categoria aos quais
podem ser utilizados outras possibilidades, como jogos de cartas e tabuleiros também são viáveis. No jogo de cartas, a Alea é responsável pela distribuição do que o jogador terá como possibilidade e, de certa forma, também responsável pelo resultado do jogo. Isso não exclui o agon, a participação, a luta do jogador, a presença, né, do jogador, de uma racionalidade que joga o jogo e quer vencer. Sobre alguns jogos dentro dessa categoria, vou trazer alguns jogos que são milenares, que são jogos antropológicos e que estão dentro do meu livro Antropologia do Brinquedo, publicado pela editora Supimpa em 2018. E com a edição esgotada, estamos planejando a segunda edição, incluindo mais alguns jogos e brinquedos que já foram recentemente encontrados mais vestígios, né? Porque a antropologia é uma ciência e ela não para, a arqueologia não para, então estão sempre encontrando novos achados e eu estou sempre rastreando na internet, dentro dos museus do mundo inteiro, alguma novidade quanto ao lúdico. Então, como todas as coisas muito antigas, fica difícil dizer precisamente de onde surgiu e quem criou o dominó. Mas quer dizer, vem de dominokratia, né? Que quer dar essa referência a dado por Deus. Porém, a teoria mais aceita é de que o dominó, ou dominokratia, ele teria surgido na China entre 243 e 181 anos antes de Cristo, criado por um soldado chamado Hung Ming. A história guarda vestígios também de jogos de dados na Assíria, no Egito, na Grécia, em Roma, entre os persas, hindus, também encontrado em diferentes materiais, como marfim, pedras preciosas, mármore, madeira, ossos de tornozelo de animais, cristal e âmbar. Entre os gregos, o jogo que estou falando, que é um jogo de dados, sucede o jogo de Astrágalos, que dá origem às 5 Marias. Então, o jogo de dados a qual comecei a referir, ele precede também o dominokratia, né? Então, o domino seria um jogo que teria se inspirado nas faces do dado. Então, podendo aí fazer combinações entre os números de 1 a 6, que dão mais de 21 combinações. Entretanto, o nome de dado foi atribuído pelos romanos, referindo-se à sorte que lhe é dada, da palavra dedatum, dare, conforme Neves 2012, ou do latim dados, dado pelos deuses, né? Então, que venha de dado pelos deuses, oferecido pelos deuses. Como refere Meirelles 2007, Renata Meirelles, nossa pesquisadora do universo do brincar no Brasil também. O antigo poliedro de 20 lados data de 4.000 anos antes de Cristo. Então, o poliedro com 20 lados é um tipo de dado muito antigo, fabricado na época do Egito antigo, em poder do Império Romano. Manteve-se então como centro de cultura e comércio, estabelecendo estreitos laços com a Grécia naquele tempo. Existem indícios de que a geometria já era conhecida no período neolítico. Essas esferas, né, que temos em museus, esse material arqueológico e antropológico,
São esferas esculpidas em pedra geometricamente irregular, encontradas na Escócia. Demonstram uma compreensão do princípio por detrás dos poliedros regulares convexos, semelhantes aos de Platão, que viria a estudá-los muitos milênios depois. Então, essas esferas que se encontram nos museus da Europa têm 8.000 anos antes de Cristo, a datação, né, provável delas. O dado cúbico que nós conhecemos, o mais popular deles, foi criado em Roma. E o Kate Critlow é um professor de arquitetura inglês, autor de renome em sua área, descreve que o que temos são objetos claramente indicativos de um grau de habilidade matemática até agora negado ao homem neolítico, quando se refere a esses achados das esferas neolíticas, né, que parecem muito com os dados hoje conhecidos como dados de RPG. Então ele diz que é impressionante, né, as competências intelectuais que já deveria ter o homem daquela época para esculpir tais peças. Na atualidade, esses mesmos dados, então, os dados platônicos, ou os poliedros platônicos, se encontram configurando o jogo do RPG, o Role Playing Game, um jogo de interpretação de papéis. No desenvolvimento da psique humana, esses jogos tomam uma importância como constituintes da psique e também como motivadores da esperança, da expectativa, do risco, dopaminando a vida do sujeito, né? Numa medida adequada ou saudável, todos nós gostamos e necessitamos desses momentos aleatórios, né? Aleatórios, do descontrole, da incerteza, pois nos ensinam a lidar com o improviso. Então, citei vários jogos, alé, de sorte, azar ou acaso, e temos outros como o jogo de ludo, as trilhas em geral, o par ou ímpar com as mãos, o jogo verdade ou consequência, e os jogos de cartas como o Uno, por exemplo. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse nosso podcast. Me sigam lá nas minhas redes sociais, @liana_pinto_belo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Também você pode assistir, além de assistir estes podcasts da Neuróbicos pelo Spotify ou pela Anchor.fm, você pode assisti-los no meu canal do YouTube, Humanidade Lúdica. Siga, se inscreva, me ajude a crescer, tanto aqui no Spotify ou nos canais que oferecem esse podcast, como também com os meus vídeos disponíveis no canal Humanidade Lúdica. Beijos lúdicos e até a próxima sexta-feira com mais um Neuróbicos na temporada Neurojogos.